Ideale, automatizador para portas deslizantes sociais de uma folha com comprimento de 1,20 m e peso de até 60 kg. É um equipamento de fácil instalação e pode ser montado em portas já colocadas sem necessidade de alteração em sua estrutura. Possui sistema de tração por engrenagem e cremalheiras motor Bosch de 24 volts. Acompanha suporte para ser instalado em portas de vidro temperado de 8 ou 10 milímetros, porém pode ser adaptada para uso em portas deslizantes de madeira ou ferro. Alimentação bivolt 127 e 220 volts, ajustável manualmente por chave seletora em sua fonte de 24 volts 10A. Possui alojamento para instalação de bateria. Ela não acompanha o produto, em que eventuais quedas de energia, as mesmas garantem o funcionamento do produto. Foi desenvolvida uma central de comando dedicada com display de programação e seu acionamento pode ser por controle remoto, radar ou botoeira. No kit de instalação, acompanhará um par de sensores fotocélulas que deverá ser instalado para maior segurança dos usuários. Possui também saída para acionamento de fechadura tipo eletromagnética, garantindo assim o travamento da porta. Para iniciar a instalação, é necessário retirar o perfil superior de acabamento para ter acesso às roldanas. Utilize uma chave de fenda para desencaixar. Retire a porta do local, afrouxando as porcas que sustentam as roldanas e, para isso, utilize uma chave fixa de 10 milímetros. Com as porcas soltas, suspenda o vidro e retire-o da estrutura. Os suportes pega-vidro foram desenvolvidos para portas com espessura de 10 milímetros, mas é possível adaptá-lo em portas de 8 milímetros de espessura, aparafusando o suporte L. O automatizador funciona por um sistema de cremalheiras que tem comprimento de 1,20 m, dividida em duas partes. Para uni-las, basta encaixar o alojamento fêmea da cremalheira 1 na extremidade macho da cremalheira 2. Feito isso, utilize um dos suportes pega-vidro e os conjuntos de parafuso sextavado M6 por 10 milímetros para fazer a junção de duas partes com auxílio de chaves. Certifique-se que estão bem apertados. Com a folha de vidro bem apoiada, posicione o conjunto de cremalheiras na parte superior do vidro. Encaixe o suporte U, retire totalmente a roldana e reposicione o suporte de forma que o furo do mesmo fique centralizado com o furo do vidro. Recoloque a roldana da mesma forma que foi retirada. Repita o processo do lado oposto, encaixando o suporte, retirando as roldanas, centralizando o suporte com o furo do vidro e recolocando o conjunto de roldanas. Para fixar o conjunto de cremalheiras no suporte pega-vidro, mova em aproximadamente 2 centímetros da extremidade da folha de vidro, verificando se é o necessário para não se chocar com o batente fixo. Posicionado, fixe bem com os conjuntos de parafuso sextavado M6 por 10 milímetros com auxílio de chaves. Certifique-se que estão bem apertados. Fixado o conjunto e bem alinhado, recoloque a porta no local. Agora, regule a porta girando o eixo excêntrico e apertando as porcas. Essa regulagem é fundamental para o bom funcionamento do automatizador. Verifique se a folha da porta está alinhada e se o conjunto de cremalheira não se chocará com o batente. Abra e feche a porta. Seu movimento deve estar leve e sem enroscos para não prejudicar o bom funcionamento. Se este movimento estiver irregular, será necessário reajustar as roldanas ou até mesmo substituí-las por novas. Recoloque o perfil de acabamento em sua posição. Para fazer a instalação do conjunto de tração, abra totalmente a porta e identifique o limite da cremalheira. Esse conjunto será fixado na parte superior da estrutura, que poderá ser de alvenaria ou estrutura tubular de alumínio. Este local precisa estar em boas condições de fixação para fazermos a ancoragem do conjunto de tração. Apoie a engrenagem do conjunto sobre a cremalheira. O centro da engrenagem deverá estar a aproximadamente 5 centímetros do canto da cremalheira, de modo que possa tracionar a porta por toda a sua extensão. Com o conjunto de tração posicionado, faça a marcação da furação nivelando o equipamento perfeitamente com auxílio de um nível. Fure no local marcado e aparafuse perfeitamente o automatizador.
A Ideale possui 2 módulos ajustáveis que permitem sua instalação em portas onde a estrutura poderá estar embutida na parede, deslocando o módulo inferior para a engrenagem se alinhar com a cremalheira em até 3 centímetros, ou em estruturas onde a porta poderá ser sobreposta à parede. O módulo superior tem um deslocamento máximo de 10 centímetros. Neste caso, ajustamos somente o módulo superior, deixando o módulo inferior na posição mínima. O conjunto deverá estar a 5 milímetros da cremalheira em sua total extensão. Feito isso, verifique se a engrenagem está alinhada com os dentes da cremalheira e aperte todos os parafusos, utilizando chave 10 milímetros. Verifique o alinhamento do conjunto de tração com o conjunto de cremalheiras e faça o movimento manual de abertura e fechamento da porta. A engrenagem deverá girar perfeitamente sobre os dentes das cremalheiras. Vale ressaltar que com o motor acoplado à cremalheira, o movimento manual da porta fica um pouco mais pesado. Estamos prontos para fazer a energização e a configuração eletrônica do equipamento. É possível realizar toda a programação eletrônica do automatizador através do display, do botão de seleção incremento e do botão confirma. O automatizador Ideale possui 11 campos de programação em seu menu. Pressionando o botão Seleção Incremento, é possível navegar entre os campos de programação e, quando chegar no campo desejado, é possível ajustá-lo pressionando o botão Confirma. Dentro da função desejada, é possível incrementar os níveis ou realizar alteração na configuração pressionando o botão Seleção Incremento e, novamente, pressionando o botão Confirma para finalizar o processo de configuração. Uma vez dentro do campo de programação, se nenhum botão for pressionado durante 5 segundos, a central irá retornar para o menu de programa. Gravar percurso. Essa função é responsável pela memorização do percurso, fazendo com que os ajustes de rampa funcionem corretamente. É necessário que a porta esteja totalmente fechada quando se inicie essa programação. Desacelerar a abertura. Essa função é responsável pela distância em que a porta começa a desacelerar quando se aproxima do batente de abertura. Ela possui 8 níveis, partindo do 0 até o 7, e o padrão de fábrica é 5. Por segurança, o nível mínimo corresponde a aproximadamente 25 centímetros do batente, e cada nível incrementado em um acréscimo de 2,5 centímetros de distância. Desacelerar fechamento. Essa função é responsável pela distância em que a porta começa a desacelerar quando se aproxima do batente de fechamento. Ela possui 8 níveis, partindo do 0 até o 7, e o padrão de fábrica é o nível 5. Por segurança, o nível mínimo corresponde a aproximadamente 25 centímetros do batente e cada nível incrementado em um acréscimo de 2,5 centímetros de distância. Velocidade de rampa. Essa função é responsável pelo ajuste de velocidade da porta durante o processo de desaceleração e de gravação de percurso. Ela possui 5 níveis, partindo do 0 até o 5, e o padrão de fábrica é o nível 3. Freio. Essa função é responsável pelo tempo que o motor leva para desligar quando encontra o batente de abertura ou fechamento. Ela possui 8 níveis, partindo do 0 ao 7, e o padrão de fábrica é o 5. Vale ressaltar que um ajuste inferior ao ideal para cada tipo de porta pode ocasionar uma parada antes do percurso total, e um ajuste superior ao ideal pode ocasionar um tempo excedente do motor em funcionamento, mesmo que a porta já tenha concluído seu percurso. Fechamento automático. Essa função é responsável pelo fechamento automático da porta. Nela é possível alterar o valor de 5 em 5 com um tempo máximo de 40 segundos. Ela sai com o padrão de fábrica desabilitado. Fotocélula ou fotocélula seguidora. Essa função é responsável pela escolha entre a fotocélula ou fotocélula seguidora. Ela sai de fábrica como fotocélula.
Nela, se o automatizador estiver em ciclo de fechamento e houver obstrução dos sensores, o automatizador para e inicia o ciclo de abertura imediatamente. Na opção de fotocélula seguidora, a central permanece com as mesmas características de segurança descritas anteriormente, porém com uma funcionalidade a mais. Se a porta estiver totalmente aberta e houver obstrução dos sensores, a mesma irá fechar-se automaticamente após 5 segundos, desde que o objeto que estava ocasionando a obstrução dos sensores não esteja entre eles. Grava controles. Essa função é responsável pelo cadastramento de controles remotos e dispositivos sem fios, que irão realizar o acionamento do automatizador. A Ideale cadastra até 41 dispositivos na frequência de 433,3 MHz Code Leon. Apagar controles. Essa função é responsável pela exclusão de todos os controles remotos ou dispositivos sem fios cadastrados na memória da central eletrônica do automatizador. Botoeira e radar. Essa função é responsável pelo método de acionamento dos dispositivos com fios conectados na central do automatizador, seja ela por botoeira ou radar, ambos ligados por fio através de bornes ou RadBot e GND. Ela sai de fábrica como botoeira. Nela, sempre que houver um contato entre os bornes citados anteriormente, a central realiza o acionamento do automatizador, tanto para abertura quanto para fechamento. Na opção de radar habilitado, sempre que houver um acionamento através dos bornes citados anteriormente, a central sempre realizará a abertura do automatizador. Caso ele esteja aberto, nada acontece. Abertura manual. Essa função é responsável pela abertura automática da porta caso haja o simples ato de empurrar com as mãos no sentido de abertura por um espaço de aproximadamente 2 centímetros. Ela sai com o padrão de fábrica desabilitado. Passo a passo de instalação. O padrão de abertura do automatizador sai de fábrica para o lado direito. Caso a porta em que o equipamento for instalado seja de abertura para o lado esquerdo, será necessário inverter os fios do motor. Como nosso exemplo de instalação corresponde ao padrão de fábrica, não será necessário inverter os cabos. Visto isso, feche totalmente a porta e ligue a alimentação do produto. Pressione os botões de incremento seleção até chegar na opção gravar percurso. Em seguida, pressione o botão confirma e aguarde. Caso o automatizador esteja desligado antes da abertura ou fechamento total da porta, aumente o valor do freio e velocidade de rampa em pequenas escalas e refaça o processo de gravação com a porta totalmente fechada. Grave um controle remoto para realizar o acionamento do automatizador para que seja programado os ajustes de rampa de desaceleração de abertura e fechamento. Para isso, mantenha um radiotransmissor em mãos. Navegue através do menu de programa pressionando o botão de incremento seleção até chegar na opção gravar controles. Em seguida, pressione o botão confirma e depois o botão do radiotransmissor a ser gravado. Observe no display se a mensagem de controle válido aparece. Caso isso acontecer, pressione novamente o botão confirma e pronto, controle gravado com sucesso. Fixe as fotocélulas a uma altura de 60 centímetros do chão, uma à frente da outra, bem alinhada. No transmissor da fotocélula, conecte o cabo vermelho do borne positivo e o cabo preto ao borne negativo da placa. No receptor da fotocélula, conecte o cabo vermelho ao borne positivo, o cabo preto ao borne negativo, o cabo amarelo ao borne NA e o cabo verde ao borne CM da placa. Fixe os radares em locais que permite e deseje detectar o tráfego de pessoas para realizar a abertura da porta e passe os cabos que foram conectados no radar para dentro do automatizador. Na central de comando, conecte o cabo vermelho do transmissor da fotocélula ao borne 12 volts e o cabo preto ao borne GND. Referente ao receptor da fotocélula, conecte o cabo vermelho ao borne 12 volts, o cabo preto e o cabo verde ao borne GND e o cabo amarelo ao borne FOT da central. Os fios dos radares serão ligados em paralelo.
Conecte o cabo verde do radar ao borne RAD-BOT e o cabo preto e o amarelo ao borne GND, o cabo vermelho ao borne 12 volts da central. É possível a utilização de baterias para que em eventuais quedas de energia, o automatizador funcione. Utilize 2 baterias 12 volts em série para alimentar o circuito de 24 volts. No alojamento, é possível alocar baterias de 2,3 ou 7 amperes. Após finalizado toda a instalação, feche primeiramente a tampa inferior do automatizador e logo após a superior. Pronto! Sua porta está pronta para uso. Agora vamos testar. O acionamento do automatizador pode ser feito tanto pelo radar de entrada quanto pelo radar de saída e também pelo controle remoto à distância já gravado, tendo como opcional o acionamento pela botoeira sem fio e teclado de acesso com senha. Você acabou de adquirir um produto com a tecnologia e qualidade IPEC. Ideale, automatizador para portas deslizantes. IPEC, tecnologia que você usa.